Boas aqui e hoje pessoal trago-vos aqui um guia de Fibonacci aqui para vocês, ok? Basicamente eu vou falar sobre estes tópicos que são aqui, ok? O que é o Fibonacci, ferramentas de Fibonacci e exemplos práticos, certo? Portanto, sem mais demoras, vamos lá, ok? Basicamente o que é o Fibonacci? Fibonacci é um padrão numérico que começa com números, ok? No caso 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, enfim, depois tem mais. E basicamente estes números são a soma dos dois anteriores, ok? Portanto 0 mais 1 dá 1, 1 mais 1 dá 2, 2 mais 1 dá 3, enfim. Pronto, basicamente Fibonacci é um padrão, foi feito por Fibonacci, como o nome já disse, não é? É um padrão que é usado na matemática, tanto que eu estudei Fibonacci, acho que é normal estudar Fibonacci em matemática, portanto, já. Yeah. É usado em várias coisas, ok? E também é usado no mercado, ok? Em todos os mercados, eu vou falar no Forex porque é o que eu estudo especificamente, mas é usado em todos os mercados, certo? E tem aqui os níveis, como vocês podem ver, vamos falar deles mais à frente. Basicamente, Fibonacci, resumindo, é um padrão numérico que pode ser usado no mercado, ok? Certo. Pronto, e agora, temos aqui Fibonacci, na teoria, que basicamente é o quê? No Fibonacci existem várias ferramentas, certo? Para vocês usarem, mas eu tenho aqui duas principais, que é a expansão de Fibonacci e a retração de Fibonacci. Basicamente, como vocês estão aqui a ver nas imagens, a retração ajuda a identificar até onde uma correção pode ir, ou seja, é para vermos até onde vai chegar uma correção, certo? Temos aqui os tais níveis que eu vos falei antes, que tínhamos aqui, olha, 23,6, 38,2, 50, 61,8. Ou seja, temos aqui os níveis, ok? 236, isto aqui está em. Ok, está em decimal, mas aqui está em porcentagem. Então, já, temos aqui os níveis, certo? E basicamente, pessoal, temos aqui os níveis também, aqui assim, ok? A retração, a expansão. Basicamente, a retração, ela serve para ver até onde uma correção pode ir, portanto, nós temos aqui um fundo, temos aqui um topo, nós marcamos aqui de um fundo ao topo, bem fácil, e depois nós temos aqui estes níveis que nos servem como referências aqui para a correção vir, neste caso no desenho que eu fiz ela veio aqui até 618 e voltou para cima, ok? E depois por outro lado nós temos a expansão, que basicamente ela funciona para ver até onde o alvo pode ir, ou seja, depois da correção, é a mesma imagem, certo? Depois da correção, onde é que o alvo pode ir? Nós temos aqui, reparem, marcamos na mesma igual à retração do fundo ao topo, mas depois marcamos até ao fim da correção e nós temos aqui os diferentes níveis novamente, mas em posições diferentes. Porquê? Porque isto aqui não dá para ver aqui na imagem, mas ele continua para cima, estes são níveis, ok? Para servirem de guia, para nós conseguirmos saber então uma expansão, desculpa, pode ir, ok? Ou seja, depois da correção, para onde é que o gráfico vai? Pronto, é para isso que servem estes níveis aqui, ok? Vou passar agora ao gráfico para vocês perceberem. Isto é muito fácil, ok? Muito, muito fácil. Temos aqui então num gráfico, pessoal, ok? Basicamente, como é que se usa um Fibonacci? Vocês têm aqui várias ferramentas de Fibonacci, ok? Basicamente, as mais usadas são estas, portanto, é que eu vou explicar neste vídeo. Também tem aqui a zona temporal de Fibonacci, certo? Tem várias, ok? Mas pronto, vou explicar aqui estas duas. Basicamente, como é que elas usam? Como é que elas são usadas? Estão a ver aqui as pernadas, não é? Tem aqui uma, duas, três. Ok, vou usar agora aqui nesta que foi a mais recente, ok, para vocês verem. Basicamente, temos aqui estas pernadas, certo? Esta aqui mais recente vou usar nela. Como é que vocês usam? Do fundo até aqui ao topo, ok? Vocês vão ver que vão aparecer aqui níveis em baixo, ok? Não interessam muito, ok, esses níveis em baixo. Não, vocês não vão utilizar estes níveis muito, certo? Vamos concentrar mais nestes, que é onde pode chegar realmente uma correção no mercado. E vocês, se estenderem aqui para a frente, vocês veem o que? A correção chega aqui mais ou menos ao 0.5, certo? Ela chega aqui na metade entre o 0.5 e o 0.618, ok? Portanto, neste caso nós diríamos, ok, foi uma correção de 50% em relação à força total, certo? Agora que nós já sabemos onde veio a correção, aonde será que vai a nossa expansão? Nossa expansão, neste caso, será... Onde é que está? Tenho aqui. Tenho aqui, está aqui. A nossa extensão, neste caso, será novamente daqui. Aqui. E agora temos uma segunda linha que vem até aqui. E nós temos aqui, se expandirmos isto para a frente, níveis, pessoal. Estes níveis são muito importantes, ok? Porque vocês reparem, estes níveis, basicamente vamos dizer o quê? Até o 1 são os mesmos níveis do Fibonacci, mas depois do 1 são alvos, ok? Ou seja, nós reparem, daqui, o percurso que ele fez aqui deste 1 e este 0 é o mesmo percurso que ele está a fazer aqui do início da correção até o fim da correção, é exatamente o mesmo, ok? Portanto, é como se
como se ele desse, por exemplo, um 2x, por exemplo, uma vez, ou seja, ele está aqui a fazer projeção de 1 e faz aqui novamente, ok? Até o 1. Depois disso, nós temos aqui alvo, ou seja, nós temos aqui este alvo, temos aqui este alvo, são alvos que podem coincidir ou não com coisas lá atrás no gráfico. Por exemplo, neste caso até acho que não vai coincidir muito, mas por exemplo temos aqui alvos que coincidem cá atrás no gráfico com alguma coisa, ok? Por exemplo aqui coincide aqui com o topo de uma acumulação que estava aqui a ser feita, que rompeu, certo? E a partir daí foi a explosão para cima, certo? E basicamente há aqui um suporte, uma resistência, ok? Desculpa lá. Portanto, são níveis, desculpem, que eles ficam intactos à medida que o gráfico avança, ok? Vocês podem usar, não é muito recomendado, claro, vocês para cada pernada devem fazer um Fibonacci novo, mas são níveis, por exemplo, se nós marcamos aqui, vai haver menos níveis, porque são um nível mais alto. Mas é fácil de usar, ok? Basicamente é assim que se usa Fibonacci, ok? Não tem nada que saber, literalmente nada, tipo, é bem fácil, ok? Vou fazer aqui outro exemplo agora em venda para vocês perceberem. Por exemplo, temos aqui esta pernada, pim, 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 ok? Começamos com a nossa extensão, com a nossa retração, desculpem, daqui, pim, até aqui, ok? Neste caso é do topo ao fundo, temos aqui os níveis. Reparem que ele bateu certinho aqui no 786 e depois desceu. Portanto, nós já sabemos que até aqui, ok, vai ser onde vamos colocar a nossa extensão, ok? Vai ser até aqui. E sabemos também o quê? Que esta correção foi uma correção mais funda, certo? Ou seja, o nosso movimento vai ter que ser maior, como no caso foi. Vocês vão ver isso agora, ok? Com a nossa extensão. Reparem, temos aqui a extensão, daqui, aqui, até aqui, marcamos. E reparem que a nossa extensão foi mais funda do que o 1, ok? Ou seja, nós tivemos a movimentação que nós tivemos daqui a aqui não foi suficiente para cobrir, ok? Não foi suficiente para cobrir, porque reparem, nós movemos, o gráfico moveu-se mais, olha, o gráfico moveu-se mais, quase que chegou aqui até o 618 aqui, depois ele veio de facto a 618, ou seja, aqui seria uma operação que nós podemos fazer, claro, não seria bem assim, mas, por exemplo, nós vemos que ele batia aqui no coisa, metemos um trade aqui, nosso stop loss aqui, nosso alvo, por exemplo, aqui, era uma operação muito boa. Se nós quiséssemos meter aqui também, ok? Isto é tudo alvos, ok? É tudo formas de usar o Fibonacci, ok? Eu já expliquei a usar isto isoladamente, mas ninguém vai usar isto isoladamente, como é óbvio. Vou explicar agora a usar isto com um contexto de análise, ok? Nesse caso, contexto de análise Price Action e contexto de análise SMC. Vou fazer dois tipos de análise e vocês vão ver, ok? Pode ser até neste gráfico, se calhar. Vou fazer aqui duas análises e vocês vão ver, ok? Vou começar pelo contexto de Price Action. O que é que nós temos aqui em contexto de Price Action, ok? Basicamente, onde começamos? Temos aqui um topo duplo, certo? Temos aqui um topo duplo, ok? E nós temos mais o quê? Reparem, temos este suporte que é rompido, certo? Temos aqui um suporte, daqui, que é um suporte que é rompido. E ele faz aqui, reparem, o que é que ele faz aqui? Num time frame maior, por exemplo, numa hora. Pronto. Nós temos aqui quase um fundo duplo. Não é bem um fundo duplo, mas é quase. Portanto, reparem, nós numa hora, também aqui temos, também podemos usar. Se quisessem usar numa hora, por exemplo, também podemos usar. Pim, pim, chega aqui, pim, ok? Mas o que é que nós aqui temos numa hora? Reparem, temos aqui uma resistência. Um suporte, desculpem, temos aqui uma resistência, agora sim, e vemos que temos uma resistência que acabou mesmo de ser rompida, certo? Como é que nós sabemos se este é um rompimento real ou não? Pelo volume, certo? Portanto, Price Action, volume está a subir, gráfico também está a subir, o que tudo indica é um rompimento verdadeiro, portanto podemos confirmar aqui que ele vai continuar a subir. Como é que nós faríamos isso? Reparem, ele fez aqui outra acumulação, ok? Temos aqui novamente uma resistência, temos aqui novamente um suporte. O suporte aqui a nós não nos interessa. Porquê? Porque nós queremos entrar no retest da resistência. Portanto, o que é que nós faríamos? Íamos esperar ele vir aqui e entraríamos, ok? Ou seja, aqui podíamos usar a nossa retração de FIBA, ok? Portanto, pin, pin, dá aqui no 50%, no 0,5. Colocaríamos uma ordem daqui, com o nosso stop, por exemplo, aqui no 1, por exemplo. E o nosso alvo onde? Reparem, aqui entra o Fibonacci,
ok? Aqui vai entrar a nossa análise, certo? Nós temos aqui 1, 2, desculpem, coisa errada. 1, 2, 3. Onde é que nós temos o nosso alvo? Podemos meter, por exemplo, aqui o nosso alvo, no 1, ok? E já dá um trade aqui de 2 de risco-retorno, certo? Podemos meter o nosso alvo aqui também. Mas pronto, para ser mais seguro, nós podemos meter o nosso alvo, por exemplo, aqui. E está aí, está feito assim um trade. Ok? Podemos tirar isto e temos aqui já um trade. Ok? Um trade confirmado com rompimento e retest. Ok? Basicamente esta era a minha análise de price action, certo? Agora vamos para a análise SMC e CT, como vocês querem chamar. Vou só aqui apagar estas coisas de price action. Desculpem lá. Ora, basicamente, pessoal, aqui no price action não, agora no ICT, desculpem, o que é que eu faria aqui no ICT? Reparem, no ICT é muito mais simples para mim de analisar. Portanto, primeiro começamos com uma acumulação, ok, que tem liquidez que foi rompida, certo? Liquidez rompida, deixou aqui mais liquidez em baixo, ok? Porque é que ele reagiu aqui? Porque temos aqui um fair value gap. Tendo aqui este fair value gap, nós sabemos aqui que ele vai reagir para cima, ok? Porquê? Porque no macro, provavelmente, aliás, provavelmente não, nós temos aqui um order block muito pequenino, reparem, mas está aqui um order block. Portanto, isto é um order block, ok? Que nós podemos usar, por exemplo, só assim, põe a 50% certinho, e com isso tínhamos aqui um order block, ok? Nós podemos também fazer assim, se vocês quisessem. Ou então podemos marcar este aqui de cima, também, tanto faz. O que interessa é que nós temos aqui pontos de interesse no HTF, ok? Nós temos aqui pontos de interesse para reagir. Portanto, o preço tem onde reagir tanto no price action quanto no ICT, ok? Uma vez que ele reage aqui, voltamos para os 5 minutos, já sabemos o porquê dele ter reagido aqui, certo? Deixou aqui a liquidez que não é relevante porque ele tem aqui liquidez em cima para romper. Rompeu, desculpem lá, rompeu aqui liquidez, deu aqui retest, certo? Rompeu a liquidez, deu retest aqui. Porque é que ele deu retest aqui? Porque tem aqui um fair value gap que ele veio capturar. Veio a fair value gap, pim pim pim, e agora ele voltou até aqui, certo? Porque é que ele voltou aqui, até aqui? Provavelmente porque ele tinha aqui a liquidez para romper e após ele romper essa liquidez não sentiu mais necessidade de subir, desceu novamente até onde? Fair value gap, temos aqui um fair value gap que não foi mitigado a primeira vez, mas a segunda e a terceira aqui já foi mitigado, ok? Portanto, a fair value gap subiu, rompeu a liquidez daqui, portanto, e vejam como é que nós acertamos, porque ele aqui no ICT também tem aqui onde reagir, onde nós, o ponto exato onde nós dissemos que ele ia reagir na resistência como suporte, ele tem aqui um fair value gap no ICT também que ajuda o preço a reagir aqui e a subir para cima, portanto nós poderíamos sim também aqui meter uma compra aqui, com o nosso stop por exemplo aqui, com o nosso alvo, por exemplo, aqui poderíamos usar Fibonacci também, podemos usar Fibonacci tanto faz ser no ICT ou no Price Action, ok? Podemos usar Fibonacci com o alvo neste caso aqui, ok? Ou por exemplo se nós quiséssemos, não é isto, desculpa lá, se nós quiséssemos por exemplo, já faria aqui mais sentido usar aqui esta coisa, daqui a aqui, e faria muito mais sentido, muito mais usar aqui a OTE e meter o nosso alvo aqui, e pronto, seria assim basicamente que eu usaria, ok? Usamos Fibonacci, usamos OTE, certo? Portanto, aliás, até posso usar aqui o alvo do Fibonacci, como nós estamos a trabalhar com Fibonacci, não é? Usamos aqui o alvo de Fibonacci. Metemos aqui o nosso alvo no 1618. E pronto, seria esse o nosso trade, tanto em SMC quanto em Price Action, ok? Dá sim para fazer movimentos utilizando Fibonacci, certo? E vocês viram que, independente da técnica que vocês usem, dá para encaixar Fibonacci, dá para analisar bem, portanto, é isso. Ok, foi esse vídeo, espero que tenham gostado. Se gostaram, já sabem, inscrevam-se no canal e ativem o sininho das notificações. E é isso, tchau, tchau, e daqui é para dar